Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai fazer uma análise ahn, bem detalhada sobre o poder legislativo aqui no Brasil. Nossa base é um resumo de direito constitucional e a ideia é destrinchar os pontos mais importantes, sabe? Sobre como ele é estruturado, como funciona no dia a dia. Exatamente. E é um poder fundamental, né? A própria Constituição, lá no artigo 2º, já coloca o legislativo como um dos três poderes da União. Ele é independente, mas tem que ser harmônico com o executivo e o judiciário. Independente e harmônico. E a função principal, qual seria? Bom, são duas grandes funções, vamos dizer assim. Primeiro, criar as leis que regem o país. E segundo, fiscalizar os outros poderes, especialmente o executivo. Tudo isso, claro, em nome do povo, né? Porque o poder emana do povo, como diz a Constituição, lá no artigo 1º. Os parlamentares são nossos representantes. Representantes eleitos. E essa ideia de ter duas casas legislativas, Câmara e Senado, veio de onde? É, essa estrutura, o bicameralismo federal, teve muita inspiração no modelo dos Estados Unidos. A ideia é ter uma casa representando diretamente o povo, que é a Câmara dos Deputados, e outra representando as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal, que é o Senado. Ah, interessante essa lógica. Então, vamos desempacotar isso um pouco. Como é que funciona essa estrutura na prática, lá no Congresso Nacional? O artigo 44 fala dele, né? Isso, o Congresso Nacional é justamente a reunião dessas duas casas, Câmara e Senado. Vamos começar pela Câmara dos Deputados, que está lá no artigo 45. Hoje são 513 deputados federais. Eles são eleitos pelo sistema que a gente chama de proporcional. Proporcional, como assim? Basicamente, não é só o voto no candidato que conta, mas também os votos totais do partido da coligação dele. Isso ajuda a eleger uma bancada que reflete a força dos partidos. O mandato deles é de 4 anos, e eles representam o povo brasileiro. E o número de deputados por estado varia, certo? Sim, varia de acordo com a população de cada estado e do Distrito Federal. Tem um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados por unidade da federação. Entendi. Representação proporcional à população. E o Senado Federal, como ele se encaixa nisso? O artigo 46. O Senado, por outro lado, representa os estados e o Distrito Federal de forma igualitária. Não importa o tamanho da população, cada estado e o DF elegem 3 senadores. Então são 26 estados mais o DF vezes 3, dá 81 senadores no total. Ah, então a representação é igual para todos os estados e diferente da Câmara. Exato. E o sistema de eleição também é diferente. Para senador, é o sistema majoritário. Quem tiver mais votos leva a vaga. Simples assim. E o mandato é mais longo também, né? Bem mais longo. São 8 anos de mandato. Mas a renovação não é toda de uma vez. A cada 4 anos, a gente renova uma parte do Senado. Numa eleição, renova-se 1/3 das vagas, um senador por estado. Na eleição seguinte, 4 anos depois, renovam-se 2/3, 2 senadores por estado. E assim vai alternando. Interessante esse ciclo. E cada senador tem suplentes? Tem sim. Cada senador é eleito com 2 suplentes. Se o titular se licencia, renuncia, morre ou perde o mandato, um dos suplentes assume a vaga. Ok, então temos a estrutura. Câmara representando o povo, proporcional, 4 anos. Senado representando os estados, majoritário, 8 anos. Renovação parcial. Agora aí as competências. Como essas tarefas de legislar e fiscalizar são divididas? Boa pergunta. Existe uma divisão bem clara. Há competências que são privativas da Câmara, outras que são privativas do Senado e ainda aquelas que são do Congresso Nacional como um todo. Vamos ver as privativas primeiro. O que só a Câmara pode fazer? O artigo 51 trata disso, né? Isso. Uma das mais importantes é autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República, e também contra os ministros de Estado. Quer dizer, para começar um processo contra o presidente, por exemplo, precisa da autorização de 2/3 dos deputados. A Câmara também elege membros do Conselho da República, toma contas do presidente, enfim, tem várias atribuições exclusivas. Entendi. É um poder bem significativo esse de autorizar processos. E o Senado,
Quais são as competências privativas dele, segundo o artigo 52? O Senado tem a função de processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade, e também ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas em crimes conexos. Além disso, o Senado processa e julga ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do CNJ, do CNMP, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União por crimes de responsabilidade. Ou seja, a Câmara autoriza, mas quem julga nesses casos de responsabilidade é o Senado. Exatamente. O Senado também tem outras competências importantes, como aprovar previamente a escolha de certas autoridades. Que tipo de autoridades? Há ministros do STF indicados pelo presidente, Procurador-Geral da República, presidente e diretores do Banco Central, chefes de missão diplomática permanente. A lista é grande. Precisa da aprovação do Senado por voto secreto. Certo. E quando eles atuam juntos, como o Congresso Nacional? Tem diferença se precisam ou não da aprovação do presidente? Tem sim. O artigo 48 fala das matérias que dependem da sanção do presidente da República. Ou seja, o Congresso delibera, aprova um projeto de lei, mas ele só vira lei mesmo depois da sanção presidencial. E que tipo de matéria entra aí? A grande maioria das leis. Leis sobre impostos, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, fixação dos efetivos das Forças Armadas, limites da dívida pública, basicamente quase tudo que vira lei ordinária ou complementar. E as que não precisam de sanção? As competências exclusivas do Congresso, o artigo 49. Essas são exercidas por meio de decretos legislativos ou resoluções, e não passam pelo presidente. São decisões internas do próprio legislativo, digamos assim. Por exemplo, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos ao patrimônio nacional. Então quando o Brasil assina um tratado internacional, é o Congresso que dá a palavra final internamente. Exato. Outras competências exclusivas incluem autorizar o presidente a declarar guerra ou celebrar a paz, autorizar referendo, convocar plebiscito, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. É um controle importante. Sustar atos normativos. Tipo, se o presidente baixa um decreto que vai além do que a lei permite, o Congresso pode cancelar esse decreto? Isso mesmo. É uma ferramenta de controle bem direta sobre o Executivo. O Congresso também zela pela sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Entendi. Bom, isso nos leva direto para a função mais óbvia, talvez: fazer as leis. Como é que funciona o processo legislativo na prática? O processo legislativo é o coração da atividade parlamentar, né? Ele está detalhado ali a partir do artigo 59 da Constituição. Envolve a elaboração de vários tipos de normas. Que tipos? Emendas à Constituição, que são as mudanças na própria Constituição. Leis complementares que exigem um quórum qualificado para aprovação, maioria absoluta. E tratam de matérias específicas que a Constituição determina. Leis ordinárias, que são as leis comuns, aprovadas por maioria simples, leis delegadas, que hoje são bem raras, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, que a gente já comentou um pouco. Vamos focar um pouco nas medidas provisórias, as MPs. Elas sempre geram debate, né? Como elas funcionam? É o artigo 62? Geral mesmo. A MP é um instrumento que permite ao presidente da República editar normas com força de lei sem passar previamente pelo Congresso, mas só em casos de relevância e urgência. Relevância e urgência. Quem define isso? É o próprio presidente que avalia esses requisitos no momento de editar a MP. Mas o Congresso pode depois questionar se esses requisitos realmente existiam. A MP começa a valer imediatamente após a publicação, mas ela tem um prazo de validade: 60 dias, prorrogáveis uma vez por mais 60 dias. E nesse tempo o que acontece? O Congresso tem que analisar a MP e decidir se a transforma em lei ou não. Se o Congresso aprovar, ela vira uma lei de conversão. Se rejeitar ou se o prazo acabar sem decisão, a MP perde a eficácia desde o início. E pode tratar de qualquer assunto por MP? Não, de forma alguma. O artigo 62 tem uma lista de vedações. Por exemplo, não pode MP sobre matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral.
Também não pode sobre direito penal, processual penal e processual civil. Nem sobre orçamento, diretrizes orçamentárias, plano plurianual. E tem outras restrições importantes. Entendi. É uma ferramenta poderosa, mas com limites. E para garantir que os deputados e senadores possam fazer todo esse trabalho, debater, votar, fiscalizar, sem medo de perseguição ou pressão indevida, existem as imunidades parlamentares, certo? Fundamental. Sem as imunidades, a independência do legislativo estaria comprometida. Existem basicamente dois tipos: a imunidade material e a formal. Qual a diferença? A imunidade material, ou inviolabilidade, está lá no artigo 53. Ela diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos ditos no exercício do mandato. Então eles não podem ser processados pelo que dizem na tribuna, por exemplo. Exatamente. É uma proteção à liberdade de expressão necessária para o debate parlamentar. Claro, isso vale porque está ligado ao exercício da função, né? Não é uma licença para cometer crimes que não tenham relação com o mandato. E a imunidade formal? A imunidade formal trata das regras processuais. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos são enviados em 24 horas para a respectiva Casa, Câmara ou Senado, para que ela resolva pelo voto da maioria de seus membros sobre a prisão. Então, mesmo em flagrante de crime inafiançável, a Casa Legislativa pode revogar a prisão? Pode. Além disso, se uma denúncia por crime ocorrido após a diplomação for recebida pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem julga parlamentares federais por crimes comuns, a Casa também pode, por iniciativa de partido político e pelo voto da maioria, sustar o andamento da ação penal. Entendi. É uma proteção processual bem forte. Sim. Mas atenção, essa possibilidade de sustar o processo só vale para crimes ocorridos após a diplomação. Se o crime foi antes, o processo corre normalmente no STF. A imunidade formal também se refere ao foro privilegiado, né? Ser julgado pelo STF. Certo. Além das imunidades, também existem regras sobre o que um parlamentar não pode fazer, para evitar conflito de interesses, as incompatibilidades e também sobre perda de mandato, né? Artigo 55. Exato. O artigo 54 lista várias proibições desde a expedição do diploma, como firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, a não ser que o contrato siga cláusulas uniformes. E também proibições desde a posse, como ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com o poder público, ou ocupar cargo demissível ad nutum, de livre nomeação e exoneração, nas entidades públicas. E a perda do mandato, como pode acontecer? O artigo 55 prevê casos como quebra de decoro parlamentar, condenação criminal transitada em julgado, deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias, perder ou ter suspensos os direitos políticos. A perda decidida pela Câmara ou pelo Senado, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa diretora ou de partido político, assegurada ampla defesa. Exceto nos casos de renúncia, falecimento ou perda dos direitos políticos, que é automático. Ok, bastante coisa sobre os parlamentares em si. Agora, voltando à relação entre os poderes. Como funciona na prática aquele sistema de freios e contrapesos entre legislativo e executivo? É uma dinâmica constante, né? O legislativo tem várias ferramentas para controlar o executivo. A gente já falou da fiscalização das contas com auxílio do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU, ele é um órgão do legislativo? Não exatamente. Ele é um órgão independente, mas que auxilia o Congresso no controle externo da administração pública, principalmente na parte financeira e orçamentária. O parecer prévio do TCU sobre as contas do presidente, por exemplo, é muito importante. E além das contas, que outros controles o legislativo exerce? Pode convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência para prestar informações. Se não comparecerem sem justificativa, podem cometer crime de responsabilidade. Pode criar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, para investigar fatos determinados. As CPIs têm poderes de investigação próprios de autoridade judiciária.
Ah, as CPIs são bem conhecidas. Elas podem quebrar sigilo bancário, fiscal? Podem sim, dentro do objeto da investigação. Podem ouvir testemunhas, requisitar documentos. É um instrumento poderoso de investigação e fiscalização. E, claro, tem o controle mais drástico, que é o processo por crime de responsabilidade, o impeachment, que pode levar à perda do cargo do presidente. Entendi. E do outro lado, como o executivo freia ou influencia o legislativo? O executivo também tem suas ferramentas. A mais direta é o poder de sanção e veto aos projetos de lei aprovados pelo Congresso. O presidente pode aprovar, sancionar ou rejeitar, vetar, um projeto total ou parcialmente. E se o presidente vetar? Acabou? Não, o veto precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. O Congresso pode derrubar o veto, mas precisa do voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Se derrubar, o projeto vira lei mesmo contra a vontade do presidente. É um cabo de guerra, então. E, de certa forma, sim. Além do veto, o presidente tem a iniciativa de leis. Ele pode propor projetos de lei ao Congresso, inclusive alguns que são de iniciativa privativa dele, como leis sobre organização administrativa, servidores públicos da União, orçamento, e, como já falamos, tem o poder de editar medidas provisórias que pautam o Congresso e têm um impacto legislativo imediato. Faz sentido. É um equilíbrio delicado, E realmente. com certeza. E todo esse sistema, desde a estrutura bicameral, as competências divididas, as imunidades, os controles mútuos, tudo isso compõe o desenho do poder legislativo no nível federal. E é importante lembrar que essa lógica se replica com adaptações nos outros níveis, né? Temos as assembleias legislativas nos estados e a Câmara Legislativa no DF e as câmaras municipais nas cidades. Exatamente. A estrutura básica de um poder que legisla e fiscaliza em nome da população está presente em todas as esferas da federação. Olha, ficou bem claro, então, a complexidade e, ao mesmo tempo, a importância vital do poder legislativo. Ele é, de fato, um pilar da nossa democracia representativa e do controle dos governantes. Precisamente. É no legislativo que as diversas vozes da sociedade deveriam encontrar eco, onde as leis são debatidas e construídas e onde o poder executivo é chamado a prestar contas. Essa combinação de representação, legislação e fiscalização é essencial. E para a gente finalizar, fica aqui uma provocação para a nossa audiência refletir. Considerando a realidade brasileira com tantos partidos políticos, o que a gente chama de fragmentação partidária, e também esses dois sistemas eleitorais diferentes convivendo, o proporcional para deputado e o majoritário para senador, como será que essa arquitetura toda complexa que a gente discutiu impacta a capacidade real do Congresso, tanto para refletir a diversidade de interesses da sociedade, quanto para conseguir agir para construir os consensos necessários para os desafios do Brasil? É algo para se pensar, né? Sem dúvida. É um desafio constante fazer essa máquina complexa funcionar de forma eficiente e representativa. Bom, agradecemos muito a atenção de todos e todas nesta análise do Poder Legislativo. Esperamos que tenha sido útil para clarear as ideias sobre esse tema tão relevante e convidamos a continuar acompanhando o Concurseja. Temos outras aulas, outros cursos aqui no canal para quem quer se aprofundar no direito e em outros assuntos. Até a próxima! Até a próxima!